Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para juntos respondermos a um item de filosofia que esteve presente no Exame Nacional de 2023, um item extremamente difícil e complexo que envolve aí o pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre. Sugiro que você pause o vídeo, leia os dois textos propostos para a resolução desse item e depois retome comigo a partir do enunciado ou texto comando. Vamos lá? A postura determinista adotada pelo personagem Gerineldo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Antes de nós irmos para as alternativas, cabe salientar algumas coisas importantes sobre ambos os textos. O primeiro texto, o comando já diz a nós, traz uma postura determinista, que pode ser evidenciado logo depois do primeiro ponto do texto. Ele diz assim: porque Gerineldo já sabe tudo o que lhe pode acontecer. Olha só, se eu já sei tudo o que me vai acontecer, de alguma maneira tudo já está determinado. Você vai observar que no texto 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ideia de que essa personagem, Gerineldo, ele já tinha feito o quê? Ele já tinha feito um inventário de possibilidades. E ele faz isso a partir da figura do seu apartamento. Esse inventário de possibilidades o aprisiona em um determinismo fora do qual ele não pode viver. Ele acredita que já está tudo determinado e, portanto, ele acredita que, de alguma maneira, tudo o que ele vai viver já está previamente articulado, já está previamente arquitetado. No texto 2, já o finalzinho do texto do Sartre diz isso, ó: a minha liberdade sem limites faz com que haja para mim uma faticidade. O que é que seria faticidade no pensamento existencialista? Geralmente nós ligamos a expressão faticidade a fatos, mas faticidade no existencialismo sartriano é nada mais, nada menos do que uma situação aberta, uma situação contingente em que todas as coisas podem acontecer de maneiras absolutamente diversas do que aquela maneira que eu espero que as coisas aconteçam. Ou seja, a minha liberdade é tão absoluta que diante de mim o horizonte de possibilidades ele é absoluto, ele é gigante. Por isso a minha liberdade, ela é uma liberdade sem limites, sem determinismo prévio. Então observem que esses dois textos, de fato, são textos que contrastam visões filosóficas distintas. O comando perguntou pra gente: a postura determinista adotada pelo personagem Gerineldo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Observe. Nesse comando, se a gente não prestar bem atenção, a gente vai marcar o que é algo para o Sartre. Só que no texto comando, a gente está observando o quê? Ele está falando que está tendo uma postura determinista, e essa postura determinista se opõe, contrasta com a perspectiva existencialista. Por quê? Então eu tenho que olhar para o texto 1 e perceber o que é que tem no texto 1 que se opõe àquilo que está no texto 2 e marcar algo relativo ao texto 1. Entende a complexidade da questão? Entende a complexidade do item? Vamos lá. Alternativa A. Evidencia a manifestação do inconsciente. Pessoal, no texto 1 nós não temos manifestação do inconsciente. Ao contrário. O personagem Gerineldo, ele tem plena consciência de que as possibilidades estão previamente dadas. Então, eu não tenho inconsciente. Se eu tenho consciência que existe um determinismo, esse inconsciente ele cai por terra. Alternativa B, nega a possibilidade de transcendência. E aí, pessoal, olha que coisa. Transcendência é uma palavra, tá? Que geralmente não é usual para nos referirmos à postura existencialista do Sartre. Só que aqui, quando ele fala nega a possibilidade de transcendência, é que o Gerineldo nega a possibilidade de fazer as coisas fora de um determinismo. Entende?
o que é que está acontecendo? Negar a possibilidade de transcendência é negar a possibilidade de fazer as coisas diferentes, sem nenhum determinismo, sem nenhuma imposição prévia, seja por um destino, seja por um ser todo-poderoso que nos determinou aquilo. Então essa alternativa é a alternativa correta. Quando eu digo nega a possibilidade de transcendência, eu estou dizendo que o Gerineldo, ele não acredita que as coisas podem ser feitas de uma maneira diferente, que as coisas sempre estão fadadas a acontecer como sempre aconteceram, mediante as possibilidades que ele constatou existirem. E, portanto, isso para o Sartre é impensável. Sartre atesta a possibilidade da gente fazer as coisas diferentes, mesmo diante de coisas que aparentemente são repetíveis. Nós podemos sempre procurar a diferença nessas nossas atitudes, porque a liberdade, a minha liberdade, é uma liberdade sem limites. É o que anuncia o finalzinho do texto 2. Então, a alternativa correta nega a possibilidade de transcendência. Quem nega? A postura determinista. Quem atesta a possibilidade de fazer as coisas diferentes, usando aqui a palavra transcendência para isso, é justamente o existencialismo. Alternativa C. Contraria o conhecimento difuso, não contraria o conhecimento difuso. A postura do texto 1 simplesmente reproduz o conhecimento difuso. As alternativas, as possibilidades estão aí e nós vamos simplesmente seguir esse jogo que já está previamente articulado. Alternativa D, sustenta a fugacidade da vida. Cuidado, se nós estivéssemos nos referindo, tá, ao pensamento sartriano, essa alternativa seria plausível. Por isso, muita atenção ao texto comando de itens estilo Enem. Se nós estivéssemos nos referindo à postura sartriana, isso seria plausível, mas o comando está se referindo a quê? A postura do texto 1, que é uma postura determinista. Então não temos aí a fugacidade da vida. Temos o que? O determinismo da vida humana. E por fim, a alternativa E refuta a evolução biológica. Nós não temos isso disposto no texto 1. Essa alternativa, ela não está conversando diretamente com o que o texto 1 propôs e, portanto, ela também não pode ser marcada. Então, nossa alternativa correta nega a possibilidade de transcendência, entendendo transcendência como fazer coisas que extrapolam as situações previamente dadas. Quem é determinista nega essa possibilidade. Quem é existencialista atesta a possibilidade da gente fazer as coisas de uma forma que completamente extrapole aquilo que foi dado, aquilo que foi projetado, aquilo que foi arquitetado. Esse é o confronto determinismo-existencialismo e vale salientar, pela primeira vez, nós temos um texto envolvendo o pensamento de Sartre no Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Espero que você tenha entendido. Beijo no coração e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal!